Shalom, irmãos e irmãs, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração e mente em Cristo Jesus. Queremos pensar com você sobre algumas prisões invisíveis que podem nos prender. E uma das prisões que eu penso comum, ou acontece com várias pessoas, a escravidão da alma, o aprisionamento da alma. Não tem grades, não tem paredes, mas a pessoa está numa situação de aprisionado. E isso é muito sutil, essa prisão, porque isso atua como uma intimidação. Às vezes o inimigo não age na vida das pessoas fisicamente, diretamente, mas ele trabalha de maneira sutil, com a intimidação na mente, aprisiona a pessoa através dos seus pensamentos, aprisiona as pessoas através da sua razão. E com isso ele vai implantando medo, vergonha, e a pessoa não consegue desenvolver, não consegue romper na sua vida. Percebe que muitos cristãos, eles não é falta de fé, eles têm um medo de desapontar as pessoas. Eles se preocupam muito com o que as pessoas vão dizer a respeito dele. Por isso elas ficam aprisionadas. Elas ficam muito preocupadas com o julgamento humano e deixam de obedecer totalmente a Deus. Ela tem medo de crítica, ela tem medo de rejeição. E isso é uma prisão invisível. É uma prisão que não tem grade, não tem parede, mas aprisiona. O texto bíblico de Provérbios diz assim: o temor do homem armará laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Olha, o temor do homem armará laços. A ideia de laços aqui é de armadilha. É de algo que vai ser colocado para que a pessoa seja capturada. Mas o autor de Provérbios está dizendo, o temor do homem armará laço, colocará ele em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Então, a nossa confiança deve sobrepor o medo. A nossa confiança em Deus desarma os laços, desarma as armadilhas que o inimigo coloca para nós. E que laços pode ser? Um laço muito recorrente é o laço do medo. Pessoas que têm medo, ela deixa de prosseguir. Olha o que aconteceu lá na entrada de Canaã. Eles ficaram com medo, pensaram que os homens de Canaã eram gigantes e eles eram gafanhotos, e isso fez com que eles tivessem que peregrinar 40 anos, até que aquela geração medrosa, incrédula, foi ficando pelo deserto e não entraram na terra prometida. Só Josué e Caleb que posicionaram. Então o laço do medo, a gente deve ter muito cuidado, meu irmão, minha irmã, tenha cuidado com o laço do medo na sua vida. Outro laço, meu irmão, minha irmã, que pode se tornar uma armadilha em capturar, é ficar preocupado demais com a aprovação dos outros. Nós precisamos escolher quem nós vamos querer agradar a Deus ou aos homens. E quando eu digo a aprovação dos homens, às vezes abrir mão de um princípio de Deus. Fica tão preocupado com crítica, tão preocupado com o que os outros vão dizer, tão preocupado com a aprovação, tão preocupado para não ser rejeitado por seu posicionamento, que abre mão de algo importante. Isso é uma armadilha, isso é um laço, e nós precisamos ter cuidado com esse laço. Então eu penso, irmãos e irmãs, que para combater isso é só a confiança em Deus. É uma espécie de antídoto que nos mantém seguros, é a nossa confiança em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Essa segurança, o profeta diz que Deus conhece aqueles que nele confiam, que Ele é fortaleza. Então essa segurança em Deus combate qualquer laço que possa ser armado contra nós e nos tira, nos liberta dessas prisões invisíveis que nos cercam. Percebe um exemplo bíblico de Pedro? Pedro ele passa por essas duas situações. No primeiro momento, o medo fez com que ele negasse, ele mentisse lá no pátio,
ele se acovardou. Olha o que o medo pode fazer. Um laço e ele caiu naquela armadilha. E depois um Pedro que, confiante em Deus, seguro em Deus, fez aquele sermão que alcançou centenas de pessoas. Então, é um bom exemplo para ilustrar de como a segurança em Deus lança fora todo medo e desarma qualquer armadilha, qualquer laço para a nossa vida. Tua palavra